Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, nós estamos aqui juntos, em companheirismo cristão, pelo Teu Espírito, pela Tua Palavra. Estamos crendo que mais uma vez o Senhor há de nos abençoar, mediante a promessa que o Senhor tem feito, que quando nós nos reuníssemos em Teu nome, o Senhor aqui estaria, Pai. Nós não temos bênção, nós não temos nada para oferecer para estas vidas, mas o Senhor tem, Pai, o Senhor pode fazer isto. Por isso pedimos misericórdia por nossas fraquezas, por nossas faltas, por nossas debilidades, Pai. Tenha misericórdia. E agora queremos que, por Tua graça, o Senhor venha nos falar por intermédio da Tua santa palavra. Abençoa-nos, ó Deus, como também cura, liberta, faça resplandecer a Tua face sobre cada necessidade. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós vamos abrir no Velho Testamento, no livro de Números. Vamos juntos meditar aqui. A falta que cometemos quando não fazemos apenas o que Deus pede para nós. Deus não pede muito, Deus pede poucas coisas. São nós que inventamos muitas coisas. E quando nós tentamos colocar as nossas opiniões, colocar o que nós achamos, começamos a questionar, é aí onde nós saímos da vontade de Deus. Em Números, no capítulo 14, a Bíblia diz que os israelitas querem voltar para o Egito. Depois deles, Números 14, depois deles ter já percorrido um bom trecho, depois deles terem andado, visto Deus fazer tantos milagres, tantos acontecimentos, quando aparece o primeiro obstáculo, né? Quando eles já iam entrar na terra prometida, então eles se assustaram com as dificuldades. E já tinham enfrentado inúmeros outros no passado, já tinham enfrentado muitas privações e Deus tinha os socorrido, mas o primeiro obstáculo que eles viram na terra prometida, já desanimaram e já queriam voltar para trás. Se tem uma coisa, irmãos, que nós temos que ter é fé. Amém. Fé para saber que aquele que em nós começou a obra, ele vai terminar. Né? Ele termina. Deus não é aquilo que muitas vezes nós fazemos. Começamos uma casa e aí, conforme vamos tendo condição, nós vamos comprando mais material e vamos fazendo devagar. Né? Agora Deus não, Deus tem de sobra. Ele começa e ele termina. Ele é poderoso, né? Então levantou-se toda a congregação e alçaram a sua voz, e o povo chorou naquela mesma noite. Quando os espias foram lá e viram as cidades muradas, viram os gigantes, aí começaram a defamar a terra. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhe disse: ah, se morrêssemos na terra do Egito, ou ah, se morrêssemos neste deserto. E porque nos traz o Senhor a essa terra para cairmos à espada e para que as nossas mulheres e nossas crianças sejam por presas? Não seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltamos ao Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante todo o ajuntamento dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra e nos dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão, retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Que o Senhor abençoe a meditação. Podem se assentar. Bom, o resultado desses dois corajosos foi que, após eles ter falado isto, toda a congregação quis os apedrejar. E é uma coisa difícil, né?
o povo todo chorando, desanimado, e alguém vem trazer uma palavra de ânimo e as pessoas querem apedrejar. Se nós fôssemos ir aqui para o Novo Testamento, no livro de Atos dos Apóstolos, nós veríamos que isso também aconteceu com Estevão, né? Quando Estevão começou a fazer aquilo que para eles era impossível. Nós temos que lembrar, irmão, duas coisas maravilhosas que às vezes as pessoas não conseguem distinguir. Que no Velho Testamento Deus tratava com Israel como uma nação. Israel era a sua nação e os demais povos eram gentes. Por isso que fala os gentios. Então, judeus e gentios. E Deus tratava com eles como a lei de Moisés determinava, né? Olho por olho, dente por dente, destruir os seus inimigos. Aqueles que eram oponentes a eles, eles tinham a permissão de Deus para destruí-los. Já na Nova Aliança, no Novo Testamento, depois que Cristo veio, ele determinou que nós já não temos mais que lutar nesse aspecto. A nossa luta agora já não é mais contra a carne e o sangue, mas é uma luta espiritual. E tanto na luta natural, como na luta espiritual, requer fé, requer confiança e fazer apenas o que Deus disse para ser feito, porque quando Deus pede algo, Deus garante. Não é? Deus garante. Você não precisa se preocupar, você não precisa estar amedrontado, nem precisa estar preocupado ao ponto de achar que você não tem condição de prosseguir. Porque, em primeiro lugar, qual a chance que eles teriam de sair de um Egito que na época era a potência do mundo? Eles não tinham condição de sair de lá, mas Deus os tirou de lá. Então eles já deveriam crer que a coisa era séria e que Deus era um Deus tremendo, não é verdade? Que condição tem um homem, por mais zeloso que ele seja, de vencer os obstáculos do mundo e quebrar tantas barreiras que existem aí fora, porque hoje não estamos mais no reino natural, mas estamos no reino espiritual. Irmãos, a Bíblia diz que Satanás está ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Talvez você pense que hoje é culto, o pastor anunciou que vai estar lá hoje, então nós vamos lá para o culto. Se você imaginasse quantos obstáculos você teve que romper para chegar até aqui, quantas coisas Deus teve que fazer para você chegar até aqui, você não acreditaria. Né? E outros que desejaram vir e não puderam vir por causa que não conseguiram vencer os obstáculos que estavam na frente. Agora, tudo isto são batalhas, são guerras que precisam ser vencidas. É guerra entre família, é guerra na questão de trabalho, é guerra na questão de saúde, é guerra na questão espiritual. É tanta coisa que surge num dia de culto que você não pode imaginar. Às vezes você nem está notando, mas Deus está pelejando por você, para que você rompa aquilo, para que você venha ao culto. E sempre eu digo para os irmãos, você nunca perde por ir em um culto, você só tem a ganhar. Não importa a maneira que esteja, às vezes o diabo coloca na sua mente, no seu coração, diz, o que eu vou fazer lá hoje? Porque antes de você vir, não é? Ele preparou algum transtorno e você às vezes até chorou, discutiu, você teve aborrecimento, e aí você fala, não, eu não vou porque eu vou atrapalhar os outros lá, porque eu não estou em condição de ir no culto. Aí é que você está precisando vir. Porque não são os sãos que precisam de médico, mas sim os doentes. E quando você entra numa batalha como essa, aí é que você precisa vir, porque aí é que você vai ver por que as coisas trabalharam para que você não viesse. Quantas vezes eu já fui em culto, não é? Principalmente na época que era membro, sentava ali no banco, às vezes até culto de ceia eu pensava, mas eu vou tomar ceia hoje, na situação que eu estou, está difícil. E quando chegava lá, Deus trabalhava, Deus tratava, trazia, e aí você ficava confortado, você ficava feliz, se reconciliava, e ia lá diante de Deus, tomava ceia e voltava feliz para casa. Então é assim, é uma batalha constante. Como Israel teve que batalhar lá. Agora, a coisa importante, irmão, se você sabe por quê, é porque nós colocamos as nossas opiniões. Quando você vê uma pessoa que opina demais, quando você vê uma pessoa que questiona demais, eu não conheço com vocês que não convivo, então não é nada pessoal contra esse ou contra aquele. Né? Eu raramente só vejo vocês no culto. Então, se isso aqui está batendo de frente com você, saiba que é Deus que está tratando com você, não é eu. Não sou eu, né?
Mas quando você vê um cristão que questiona demais, que opina demais, que dá palpite demais, principalmente na obra, nas coisas de Deus, porque isso não tinha que ser assim, isso tinha que ser assim, aquilo não tinha que ser daquele jeito, olha, ele está fora de lugar. Está fora de lugar. Porque Deus não quer que nós façamos desta forma. Deus quer que nós apenas oramos a Ele. É o que nós vamos ver aqui. A única coisa que Ele pede é que você marche, que você faz o que Ele pediu para você fazer. Ah, mas se eu não falar nada... Não. Deus é o dono da causa. Deus é o dono da obra. Na sua família também da mesma forma. Se você orou e entregou aquela família nas mãos de Deus, você só faz o que tem que ser feito. O resto você deixa por conta dele. E Ele vai se encarregar de fazer tudo. Porque Deus não pode trabalhar junto conosco nesse aspecto. Nós temos que confiar e deixar que Ele faça. Não é? E eles chegaram nessa situação onde era só lá espiar a terra e voltar e trazer a notícia. Mas de repente, quando eles chegaram e viram as dificuldades, porque você sabe, a gente vai acostumando, né? A gente vai acostumando a ser crente, a gente vai acostumando a ir na igreja, a gente vai acostumando a ler a Bíblia e esquece de uma coisa, que todos os dias nós temos que renovar a nossa fé. A Bíblia chega a dizer assim, segundo aos Coríntios, capítulo 13, examinai a vós mesmos se permaneceis na fé. É um exame cruciante que você tem que fazer constantemente, diariamente. Senhor, eu ainda tenho aquela mesma fé que eu tinha no princípio? Eu ainda tenho aquela mesma convicção que eu tinha no princípio? E se não tem, você tem que buscar de Deus graça para que você não desfaleça, porque às vezes a falta de fé faz a pessoa desfalecer. Foi por isso que quando Pedro disse aquelas palavras, não sabe que estava pronto para ir com Cristo até a morte, ele disse, Pedro, antes que o galo cante uma, tu me negarás 3 vezes. Eis que Satanás tem vos pedido para vos cirandar, como ciranda o trigo na época da colheita. Mas eu rogarei por vós, para que a tua fé não desfaleça. Porque às vezes a imprudência de nós falarmos demais, de nós opinarmos demais, de nós questionarmos demais, o diabo tem acesso a vir e trabalhar conosco. Porque por tuas palavras tu serás justificado e por tuas palavras será condenado. E aí quando abrimos a boca imprudentemente, Satanás tem o direito de vir e cirandar conosco. E é aí onde nesse cirandar que você tem que fazer uma coisa. Não importa se está doente, não importa se passa fome, não importa se tem dificuldade, não importa se caiu, não importa se escorregou, mas você tem que fazer como disse Paulo, combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. A fé tem que permanecer, porque a fé é o que vai te fazer prosseguir, né? E eles chegaram lá quando viram, eles acostumaram naquela jornada, eles acostumaram a conversar, se reunir, eles tinham um tempo, às vezes se acampavam num lugar, ficavam meses ali, e de tenda em tenda, um conversando com o outro, eles acostumaram-se naquela jornada. Como às vezes nós acostumamos vir da igreja, nós acostumamos a ler a Bíblia, repito, nós acostumamos a servir a Deus e esquecemos que Deus tem cuidado de nós e Deus está todos os dias tomando conta de nossas vidas. Oh, louvado seja Deus! E às vezes essa preocupação chega, será que eu vou conseguir passar por isto? Será que eu vou romper essa dificuldade? Irmãos, somos mais do que capazes, diz a Bíblia, naquele que nos fortalece. É Deus que nos fortalece, é Deus. A única coisa que temos que fazer é permanecer no que Ele disse para ser feito. Amém? O que Ele quer? Arrependa-se dos teus pecados, seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pronto. Você fez o que Deus pediu, então prossiga que Deus vai cumprir a parte que Ele prometeu. Mas às vezes não fazemos o que Deus pede, não tomamos atitude, não damos os primeiros passos e depois queremos que Deus cumpra a parte dele. Não, meus irmãos. Achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Nós temos que fazer a nossa parte. Ele chegou no túmulo de Lázaro, ele tinha a ordem do Pai para ressuscitar a Lázaro. Não importa se estava cheirando mal, se já estava, como no linguajar comum nosso, se estava fedendo. A ordem era, vai lá e ressuscita o defunto. Mas tinha um detalhe. Tinha uma grande pedra, como eles colocavam na boca do túmulo. Certo? Agora Jesus disse, retirai-vos a pedra. Ele poderia dizer, pedra, sai do caminho. Ele disse, retirai-vos a pedra.
Senhor, mas já cheira mal. Eu não estou perguntando. Retirem a pedra. E às vezes tem pedra que está no nosso caminho. Deus quer ressuscitar-nos. Deus quer fazer uma obra, um milagre nas nossas vidas. Mas tem aquela pedra grande e nós não queremos. Mas se eu tirar, será que vai dar certo? Será que não vai? Mas o homem está cheirando mal. Nós vamos tirar essa pedra para quê? Irmão, se Deus pediu, Deus é responsável por o que Ele pediu. É só fazer o que Ele pede. Não precisa coisa complicada. Não importa o que Ele pede. Ah, mas o que Ele pediu é difícil demais. Para mim e para você. Foi isso que o anjo Gabriel disse para Maria quando foi questionado. Ele disse: Isabel, tua prima também concebestes, né? Sendo ela já avançada em idade. Porque para os homens a coisa é impossível, mas para Deus nada é impossível. Não é? Nada é impossível. Então isto é o que eles falharam ali em ver. Isso foi o que eles negligenciaram e começaram a chorar. E aquele homem que suportou eles por tanto tempo no caminho como Moisés era, eles já resignaram Moisés e disseram: vamos levantar um capitão, em outras palavras. Esse que tem aí não serve, vamos levantar outro, porque na verdade Moisés queria dirigir eles para frente, não para trás. Então teria que levantar outro. E às vezes você não quer ser dirigido por Deus, então você vai ter que arrumar outro para que não te leve para frente, mas te leve para trás. E esse caminho não vai funcionar. Porque Deus quer cada vez mais que nós avançamos, que nós vamos em direção aos céus. Correto? Agora, antes de nós prosseguirmos mais um pouco, eu quero ler aqui, se eu anotei correto, aqui no livro de Miqueias. Olha que coisa maravilhosa o que Deus disse aqui para esse povo da época de Miqueias, no capítulo 6. Agradar-se ao Senhor de milhares de carneiros. Miqueias 6, versos 7 e 8. Agradar-se ao Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite. Darei o seu primogênito pela sua transgressão, o fruto do meu ventre, pelo pecado da minha alma. Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e o que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratique a justiça, e ames a beneficência, e andes humildemente com o teu Deus. É isto que Ele quer. Como diz em 1 Pedro no capítulo 3, um espírito manso e quieto, que é agradável diante de Deus. Aquele espírito manso, quieto, e andando humildemente com o Senhor teu Deus. Em outras palavras, você não vai andar sozinho, você vai andar com Deus. Isso é Mateus 28, verso 20. Estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Até que os séculos sejam consumados, Ele vai estar conosco, Ele vai estar andando com nós, Ele vai estar no dia a dia, certo? Mas é só fazer o que Ele pede, é só fazer o que Ele determinou. Se estamos fazendo o que Ele pediu, não precisa se preocupar com o restante. Ele vai estar conosco, Ele vai estar caminhando, né? Deixa eu pegar uma referência aqui, como podereis vencer, 73. Ontem nós usamos isso aqui no culto imprudente, mas hoje vamos falar dentro de um outro ângulo. Mas no tempo de Noé só havia 8 vencedores, que apenas fez o que Deus pediu para que fosse feito, algo que na época era impossível. Construiu uma arca para um dilúvio, quando ninguém sabia de onde viria tanta água para suspender esta arca. Mas Deus pediu, e a única coisa a fazer era obedecer. Eles foram apanhados do lado de dentro. Agora veja, amigos, eu creio que eles estão gravando isto, eles citando do momento em que ele estava lá fazendo o culto, né? Você faz, quem estiver ouvindo agora, ou quem ouvirá daqui por diante, a hora já é tarde. E você realmente tem boas intenções, mas seja apanhado do lado de dentro. Quer dizer, pode ter boas intenções, boas maneiras, mas o que Deus quer é nós dentro do que Ele pediu. Aí Ele é responsável. É só fazer isto, né? Vamos continuar pensando nisso. Apenas temos que fazer o que Ele pediu e andar com Ele. E Ele vai manter. Ele vai sustentar o que Ele disse, né?
E não viver preocupado. Porque a questão é como se Deus disse, olha, anda comigo. Eu estou com você, não precisa temer, anda comigo. É como no caso de Pedro, né? Ele viu Jesus andando na sua direção, Senhor, deixa eu te encontrar. É claro que ele jamais recusou uma pessoa que queria o encontro dele. Todos que o Pai me dá virá a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Todas as pessoas que querem vir até ele, irmãos, ele é a fonte do amor, ele recebe de braços abertos. Mas ele estava andando em algo que era contra a física, que era contra a maneira natural, que era um homem andar sobre as águas. E agora Pedro, achando que estaria na mesma condição, disse, mestre, deixa que eu vá até o encontro. Ele disse, pode vir. E Pedro começou a ir. Agora, sobre as palavras de Jesus, Jesus disse, vem, pode vir. E ele foi, andando sorrateiro, como se estivesse andando nesse piso, ao encontro de Jesus, porque ele estava de acordo com o que o próprio Jesus pediu para ele. Mas quando ele se preocupou e ele olhou para baixo e disse, nossa, eu andando em cima das águas, aí ele começou a afundar. Por quê? Porque agora ele começou a questionar o pedido que Deus fez. E esse é o nosso problema. Nós não temos que arrazoar. Esse foi o problema do ser humano desde o princípio. É assim que Deus disse, não comereis do fruto da árvore do jardim. Não, Deus disse que do fruto da árvore do jardim podemos comer. Mas Deus sabe que no dia que comer vai abrir o vosso entendimento. Aí entra nos questionamentos. Uma pessoa vem com todo o coração, com toda a firmeza, aceita a Cristo, procura andar humildemente, como a Bíblia pede, sem questionar nada, apenas andando por fé, e diz, se eu vou seguir, Deus vai me abençoar. Daqui a pouco já chega um usado pelo bicho na orelha dele e diz, você também agora está nessa daí? Você também agora está com esse povo? Você agora também diz que é crente? Rapaz, isso aí, pelo amor de Deus, você não viu fulano, você não viu ciclano, você não vê o que está acontecendo, você não vê, você disse, olha, eu não estou, infelizmente eu não estou olhando nada, eu só estou seguindo aquilo que pediu para mim fazer, e está na palavra, vem e segue-me, é o que nós estamos fazendo, amém? Ah, mas vai dar errado, é como alguém citou, e é bem apropriado nós citarmos aqui também, de perguntar, uma repórter perguntou para um ministro, eu achei muito sábio da parte dele, eu já citei talvez para vocês, mas é apropriado repetir. A repórter questionou ele e disse, o senhor crê? Se alguém pergunta para o senhor se o senhor crê, um ateu te pergunta, o senhor crê que existe uma Nova Jerusalém? O senhor crê que existe um céu? O senhor crê que existe Deus? E como é que o senhor vai sair numa situação dessa? E como ele disse, olha, vamos dizer que eu seja um crente, e eu sou um crente, e você é um ateu, certo? Vamos dizer que você não crê que existe nada disto, e ambos, cada um de nós vamos ter que morrer um dia, nós vamos ter que partir desta vida. Vamos dizer, eu ando conforme a Bíblia pede, com o melhor do meu entendimento, com o melhor das minhas forças, por prazer. Eu tenho o prazer de fazer aquilo que Deus disse que tem que ser feito. E então eu faço por prazer. Eu me sinto bem viver assim, certo? Agora, em contrapartida, a Bíblia me promete uma nova Jerusalém, me promete estar com Deus, me promete um paraíso, me promete vida eterna. Mas vamos dizer que chega no final, não tem nada disso. Aí o ateu, aí ele pergunta para a moça que era ateu, e disse, o que foi que eu perdi? Olha, eu vivi aqui, de acordo com o que a Bíblia disse, mas eu chego lá, não existe nada disso, o que eu perdi? Ele disse, você não perdeu nada. Tá, e agora vamos dizer que tudo que a Bíblia disse é a verdade, e você não obedeceu à Bíblia, quando você morrer, você chega lá, o que você perde? Ele disse, eu perdi tudo. Ele disse, então é melhor eu continuar do meu ponto de vista. É melhor eu continuar crendo naquilo que eu acho que tem que ser crido. É ou não é verdade? Porque, irmãos, queira ou não queira, a pessoa está seguindo alguma coisa. Ou segue a Bíblia, ou vai seguir a ordem do mundo. Nenhum ser humano aí está fazendo o que quer. Não, eu não tenho esse negócio de eu faço da minha vida o que eu quero. Mentira, ele não está fazendo da vida dele o que ele quer. Ele está seguindo alguma coisa ele está seguindo. Alguma ordem ele está seguindo. Ele vai no mercado, na loja, ele compra uma roupa, ele não está comprando aquela roupa porque ele quer, ele está comprando aquela roupa porque ele viu alguém com aquela roupa e sabe que todo mundo está usando aquela roupa e ele quer viver igual todo mundo. Então ele está seguindo alguma coisa.
Ele não está andando do modo que ele acha que tem que ser, porque se ele andasse da forma em que ele quer, ele não cortaria o cabelo que nem o mundo corta, ele não usaria o que o mundo usa, então ele está seguindo alguma coisa. Agora, se ele segue o que ele quer, qual o problema de eu seguir o que a Bíblia diz que eu tenho que seguir? Então eu tenho que ser humilde com meu Deus, obediente e andar no caminho que ele pediu e que seja feita a vontade dele, certo? Mas é melhor estar apanhado do lado de dentro. Aí diz, agora não lute, não é para aquele que quer ou para o que corre. Isso é o que diz Romanos capítulo 8, 9, né? Simplesmente deixe Deus, simplesmente entregue a si mesmo a Ele e siga em frente com uma fé perfeita e satisfeita que o que Deus tem prometido, Ele é capaz de realizar. Amém. Só isso. O que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Irmãos, quantas vezes, mesmo a gente com um pouquinho de dúvida, mesmo a gente na desobediência, mas se você persevera, lá na frente você vê que Ele cumpriu exatamente o que Ele disse que iria fazer. Deus é maravilhoso. Eu poderia ocupar o resto do tempo aqui testificando para os irmãos de coisas que para mim era quase que impossível que aquilo acontecesse, e aconteceu exatamente conforme Deus prometeu que iria acontecer, né? Agora, Ele é capaz de realizar, não se unindo a uma denominação ou a outra denominação e correndo com isso, aquilo e aquilo outro, quer dizer, desinquieto. Você sabe qual é que é o problema do mundo hoje? Que quando você oferece a Cristo, as pessoas pensam que você está oferecendo uma igreja, que você está oferecendo um sistema. Meu irmão, nós não precisamos disso, nós precisamos apenas de Cristo. Ter um lugar aqui como Deus proveu de nós estarmos juntos, como um aprisco do Senhor, sentarmos juntos, termos companheirismo, ouvirmos a palavra, é maravilhoso. E isso tem que ser feito. Onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então você tem que ter um lugar para se reunir, você tem que ter um lugar onde você chame sua igreja. Mas a quem nós pertencemos? A qual igreja nós pertencemos? A qual sistema nós pertencemos? A Deus, a palavra. Amém? Amém? Todos aqui são livres, nós não temos hall de membro, nós não temos credenciais, nós não temos membro efetivo. Cada um vem de livre e espontânea vontade. E se não quiser vir, ninguém vai aborrecê-lo. É Deus que tem que te dirigir, é Deus que tem que fazer, não é verdade? Então, não ficar preso com essas coisas, mas estarmos presos ao que Deus disse. E Ele será capaz de cumprir o que Ele prometeu. Entregue-se a Deus e ande com Ele pacificamente. Esse é o problema, ser pacífico. É por isso que eu disse, a Bíblia diz, nota o homem sincero e reto, e você verá que o final deste homem será de paz. Será de paz. Eu estava lendo a Bíblia aqui durante o prelúdio, e Deus dizendo, justamente dentro desse aspecto, aqui no livro de Josué, né? E depois eu soltei mais na frente, e em outro livro dizia assim, aquele que ajunta a sua riqueza de má maneira, esse homem não terá paz. E outro dia, conversando com um negociante, eu estava dizendo para ele, e terminei ofendendo sem o querer, né? E eu disse para ele, conversando numa conversa de amigos entre aspas, né? Ele querendo vender uns animais lá, e nós conversando, e ele citou de uma pessoa que comprava os animais de outro e não pagava e tal. Eu falei, você já notou que essas pessoas que geralmente agem assim, nunca passa de nada? Porque se essas pessoas ficassem trapaceando, fazendo um mau negócio, você visse que eles estariam prosperando, seria até tentador. Mas parece que é um castigo, parece não, você pode ver a pessoa que vive trapaceando para lá e para cá, você não vê essas pessoas bem-sucedidas. Pelo contrário, ele sempre parece estar pior do que você. Agora, por quê? Porque a Bíblia diz que assim seria. Essa é a realidade. Vai até bem, mas lá na frente é como que se estivesse construindo uma casa, como a Bíblia diz, sobraria movediça, primeiro vento que vem já derruba tudo. E as pessoas terminam em vergonha, terminam como nós estamos vendo no nosso país. Mas a melhor coisa que tem é servir a Deus e andar pacificamente. Né? Ande com Ele pacificamente, quieto, um espírito manso e quieto, 1 Pedro capítulo 3. Não viver só questionando, só implicando, só murmurando, só reclamando.
segue a sua vida, segue o seu caminho, ande com Deus e Deus será responsável por você, né? Não com interrupções, simplesmente siga em frente andando com Ele, isto é certo. Amém, meus queridos? Deus os abençoe em nome de Jesus. Eu espero que essas poucas palavras tenham encontrado um lugar no seu coração e vamos apenas fazer isto. Vamos andar com Deus, vamos ser pacíficos, vamos ser pessoas quietas e o que Deus prometeu Ele vai continuar fazendo. É só seguir o que Ele disse e deixar o tempo passar. E tudo vai chegar no devido lugar. Ah, mas para mim serve. Para você não serve, para mim serve. Eu comecei a andar e eu vou continuando a andar, né? E eu me sinto bem, porque eu digo uma coisa, eu sempre digo para os irmãos, eu não sirvo a Deus porque eu sou um pastor. Para começar, nunca pedi para ser, né? Porque aonde teria um lugar no mundo que iria me satisfazer? Para onde iremos nós? Fala a verdade, você que já conheceu, uma vez que conheceu a Deus, qual o lugar que vai te satisfazer? Você vai chegar em casa, em vez de vir num culto, vai ligar um televisor para ver o quê? Coisa que alguém inventou, sem pé e sem fundamento, tudo falsificação. Você vê na cara das pessoas que estão fingindo algo. Vai vir na Copa do Mundo aí, todo mundo se preparando para o espírito da Copa. Daqui, passou a Copa do Mundo, todo mundo volta ao normal, às vezes desiludido, tristes, cabisbaixo, e você estando com Cristo, todo o tempo você está bem. Você está firme, você está naquela caminhada. Ah, meu negócio é o Timão, é o Palmeiras, é o Santos, é o São Paulo, é isso e aquilo. Se ganha o título, bem. Se não ganha, vai ficar com raiva do outro, porque o outro levou o título e você não levou. Aí se um amigo vai tirar sarro de você, ou vai questionar, é perigoso até discutir com o amigo, porque você queria que ele ganhasse, para dizer para o outro que você é campeão, e o outro, você é campeão. Quando na verdade você não ganhou nada com isso. Quem ganharam foi eles. Agora, se nós estamos seguindo a Cristo, você pode ter certeza que o ganhador é nós. É nós. Deus não precisa de nada, Ele já tem tudo, mas Ele tem prazer que nós chegamos aonde Ele quer que nós chegamos. Vamos nos pôr de pé, vamos agradecer ao Senhor, né? Deus Todo-Poderoso, deixa-nos andar apenas contigo e confiar que o que o Senhor disse em sua palavra, o Senhor vai fazer, o Senhor vai cumprir. Permita que sejamos pessoas confiantes e que a nossa fé não desfaleça e que não venhamos murmurar como Israel fez ali, Pai, apenas por ver os obstáculos, tentar levantar um novo sistema e voltar atrás. Aquilo não agradou o Senhor. O Senhor fez com que todos eles morressem no deserto. Os filhos deles entraram no lugar deles, mas eles não entraram. Tu mesmo disseste, esses filhos que eles dissem que eu trouxe para que fosse presa para o inimigo, esses filhos verão o que eles poderiam ter visto, mas eles não vão ver. E o Senhor voltou e deixou que 40 anos se passasse, até que toda aquela geração dormisse no pó, morresse. E o Senhor pôs os filhos dele lá dentro para herdar a promessa. Por isso, Pai, permita que nesta noite nenhum de nós venhamos estar falto como murmuradores e como desencorajados, às vezes duvidando que Deus é capaz de fazer o que Ele prometeu. O Senhor continua firme em Tua palavra. A única coisa que o Senhor quer é que nós andemos com o Senhor, e quietos, mansos, pacíficos, e apenas fazendo o que tem que ser feito, e vendo o Senhor na frente, nos mostrando e abrindo o caminho. Obrigado, meu Deus, leva-nos em paz e que a boa paz nos acompanhe, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus os abençoe e vão em paz, em nome de Jesus. Amém.